Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das conversas mais profundas e, olha, mais transformadoras de todo o Evangelho. É aquele famoso encontro noturno entre Jesus e Nicodemos. Sabe, é ali que o segredo do que significa nascer de novo, ter uma vida espiritual de verdade, é revelado. Então vamos juntos desvendar cada camada dessa passagem fantástica. Imagina só a cena. De um lado, você tem Nicodemos, um dos grandes, um mestre em Israel. E ele vai procurar Jesus, mas ele vai à noite, no escuro. E essa escuridão ela é muito mais do que só a ausência de sol, né? Ele é um símbolo, é o estado da alma que, mesmo cheia de conhecimento, ainda está procurando pela verdadeira luz. Então, vamos começar por aqui. Primeiro, quem são essas figuras? E o que esse cenário, essa escuridão, realmente quer nos dizer sobre a nossa própria busca por Deus? Olha só para entender o peso desse encontro. Nicodemos não era qualquer um. Ele era um fariseu, ou seja, um guardião da lei. E mais, ele era um arcon, um príncipe, um membro do Sinédrio, a suprema corte judaica. Ele era basicamente o topo da inteligência e da religião da época. E mesmo assim, ele vai de noite. Isso simboliza essa busca que parte da escuridão espiritual. E a fé dele? Bom, ela é baseada nos sinais, nos milagres que ele viu. É um começo, com certeza, mas ainda não é uma fé plena na divindade de Cristo. E essa é a primeira fala dele. É uma abordagem cheia de respeito, tá vendo? Ele chama Jesus de Rabi, mestre. Ele reconhece que tem algo de divino ali por causa dos milagres, mas percebe a limitação do pensamento dele? Ele vê Jesus como um homem em quem Deus está, e não como o próprio Deus que se fez homem. E Jesus, ele nem responde ao elogio. Ele vai direto ao coração da questão. E é aqui que a conversa vira de ponta cabeça. Jesus não vai dar uma aulinha para Nicodemos. Não, ele vai exigir uma vida nova. Ele lança um enigma que abala toda a estrutura de pensamento daquele mestre de Israel. Preste atenção na força dessa declaração. Em verdade, em hebraico, amém, amém. Essa é a assinatura de Jesus para uma revelação divina. Não é uma opinião, é um fato celestial. A condição para sequer conseguir enxergar o reino de Deus é nascer de um jeito novo. Um nascimento que não tem origem aqui na Terra. E o pulo do gato teológico está todo concentrado numa única palavra grega, anothen. É genial porque ela tem um duplo sentido proposital. Nicodemos ouve no sentido de tempo, nascer de novo. Mas o que Jesus quer dizer é outra coisa, é um sentido de origem, nascer do alto. É um nascimento que vem de Deus, do céu, e não tem nada a ver com biologia. Esse mal-entendido é a porta para toda explicação que vem a seguir. A pergunta de Nicodemos é a ilustração perfeita desse choque de lógicas. Ele está totalmente preso na lógica da carne, do mundo físico, palpável. Para ele, nascer de novo é um absurdo biológico. E essa pergunta, que soa quase infantil, na verdade revela a total incapacidade da nossa razão humana de, sozinha, alcançar os mistérios da graça de Deus. Então Jesus vê a confusão de Nicodemos e agora sim ele começa a explicar. Ele vai revelar o como. Como é que esse nascimento do alto acontece na prática? E, spoiler, não é uma metáfora poética. É uma realidade sacramental bem concreta. E tá aí a resposta. De novo, com a fórmula em verdade, para não deixar dúvida, o novo nascimento acontece da água e do Espírito. Jesus junta uma coisa física, que a gente vê, a água, com uma ação divina, que a gente não vê, o Espírito Santo. Ele está, sem sombra de dúvida, instituindo aqui o sacramento do batismo. A tradição da igreja, desde o comecinho, usou uma imagem linda para explicar isso. A água do batismo é como se fosse o útero da nossa mãe, a igreja. É nesse útero sacramental que o Espírito Santo age como a semente divina e gera em nós uma vida que é radicalmente nova. Não é voltar para o ventre da nossa mãe terrena, mas nascer no seio da igreja. E para que isso ficasse selado, a igreja, lá no Concílio de Trento, definiu isso como dogma de fé. O cânon segundo diz, olha, a água que Jesus falou é água de verdade, a H2O mesmo, não é só um símbolo. E o cânon 5 vai além. O batismo não é uma opção, ele é necessário para a salvação, porque foi um mandamento do próprio Cristo. Agora, Jesus aprofunda o ponto principal por trás de tudo isso. A diferença gritante que existe entre a nossa ordem natural e a ordem sobrenatural de Deus. Esse quadro aqui resume tudo de forma brilhante.
O que nasce da carne, e a palavra grega é sarx, significa nossa natureza humana ferida pelo pecado, vem da terra, vem de Adão, da nossa vontade, e o resultado é a vida mortal. Agora, o que nasce do espírito, pneuma, vem do céu, vem de Cristo, da vontade de Deus, e o resultado é a vida eterna, a graça. Penso assim, um nascimento gera filhos da natureza, o outro, filhos de Deus. É uma mudança total de identidade. Com a doutrina bem estabelecida, Jesus termina com uma analogia maravilhosa, que ajuda a gente a entender como essa nova vida, essa vida no Espírito, se manifesta no nosso dia a dia. Jesus compara o Espírito Santo ao vento. E olha que incrível! A palavra grega pneuma significa as duas coisas, vento e espírito. E faz todo sentido. Assim como o vento, o Espírito é soberano. Ele sopra onde quer. A graça é um presente, não uma conquista. Ele é invisível na sua origem, mas a gente percebe os efeitos. Ninguém vê o vento, mas a gente ouve o barulho dele e vê as árvores balançando. É a mesma coisa com a graça. A gente não vê, mas vê a vida da pessoa sendo transformada. Essa é a voz, o ruído do Espírito. Isso tudo nos leva a uma conclusão muito prática. Se a gente nasceu de novo no batismo, se essa vida do alto foi nos dada, então a nossa luta diária é só uma: aprender a ser dócil a esse sopro do Espírito. É uma escolha a cada momento de seguir os movimentos da graça em vez de ceder às inclinações da nossa velha natureza. Então, para a gente fechar, fica essa pergunta. Jesus disse que a gente ouve o ruído do vento. Na vida real, no trabalho, na família, nas pequenas decisões, onde é que dá para perceber os efeitos, esse ruído da ação invisível, mas superpoderosa do Espírito Santo? É aí que a teologia deixa de ser só estudo e se torna vida de verdade.